Olá, pedagogos do Brasil, professores em busca de evolução, de transformação e de profunda aprendizagem, sejam bem-vindos ao nosso espaço educativo. E é nesse espaço educativo que hoje o nosso tema, a nossa aula de hoje, tem como esse tema central esse olhar profundo sobre a filosofia da educação. Pega o seu caderno, a sua caneta e vamos juntos abraçar a filosofia da educação. Na aula anterior, nós pudemos perceber o conceito de filosofia e assim percebermos o olhar dessa filosofia sobre o campo educacional, sobre toda a educação e perceber as transformações que ele muito tem realizar por cada um de nós como sujeito ativo na educação e assim ajudarmos a outros dentro do espaço escolar onde estamos inseridos a buscar também o seu conhecimento, a sua filosofia de vida e assim termos essa filosofia da educação com qualidade dentro das nossas escolas. Vem com a gente, a nossa aula está apenas começando. E nessa aula 2, nós já iniciaremos observando, conhecendo, adentrando e conceituando a filosofia, educação e sociedade. 3 palavras indisseparáveis que aqui andam juntas para nos ajudar a mergulhar nessa transformação onde seres humanos precisam todos os dias estar dispostos a se transformar. A filosofia se expressa como uma forma de entendimento ao qual oferece um direcionamento para a ação do ser humano. Em poucas palavras, só pode agir a partir de um breve ou longo esclarecimento do mundo e da realidade. É conhecendo a nossa realidade, é sabendo qual é as minhas potencialidades, a potencialidade do outro ao qual eu estou junta, que eu vou perceber a transformação do mundo e da sua realidade. E as nossas salas de aula, elas precisam desse profissional que tem essa filosofia da educação na ponta da língua, sabendo e trilhando o caminho que ele deseja e almeja para a sua sala de aula. Quando não filosofamos, quando não pensamos na razão, no conhecimento, não temos um conjunto que nos orienta sobre o mundo. Com isso, passamos a assumir o que é hegemônico na sociedade cotidiana, onde passamos a viver um senso comum, adquirindo conhecimentos aleatórios sem a devida orientação do mundo. Ninguém chega no nosso espaço escolar sem estar sabendo esse senso comum, sem já trazer consigo os conhecimentos do senso comum. Mas é necessário, é essencial que ele possa ser transformado, esse senso comum, em conhecimentos científicos e assim comprovados para que o espaço escolar alcance e ganhe essa forma de conhecimento e de transformação ao qual a filosofia da educação nos propõe todos os dias. E por aqui a gente entra nesses conceitos básicos. Nós estamos falando de filosofia da educação. Anote aí no seu caderninho de estudos para mais uma atividade, para mais um crescimento pessoal, para mais um conhecimento na sua vida enquanto acadêmico, mas também enquanto bom profissional. E esses conceitos básicos de filosofia, ele vem trazer 3 partes muito essenciais para todo ser humano e assim como também para todo profissional, que é a filosofia, a ética e a virtude. A filosofia como essa forma que vai nos ajudar enquanto seres humanos a pensar, viver, agir. A capacidade de pensar com o próprio pensamento, pelas suas próprias razões, por aquilo que você já traz como essência. Essa ética que vai nos ajudar, vai nos direcionar, vai nos ajudar a nos proteger, até essa proteção daquilo que nós pensamos com aquilo que realmente é verdade, como nós falávamos na aula anterior.
essa virtude de criar esse modo de caráter, esse caráter que processa a humanização, cidadania civil, cidadania social, cidadania econômica. E finalizando esses conceitos básicos, nós podemos entrar nas tendências filosóficas. Nós começamos falando do senso comum, o quanto as crianças elas já chegam no espaço escolar trazendo o seu conhecimento e que esse conhecimento ele precisa se transformar em conhecimento científico, conhecimento que o transforme, que o faça se perceber dentro do espaço da sociedade. E essas tendências, elas podem ser compreendidas a partir dos seguintes conceitos: educação como redenção, educação como reprodutora e educação como um meio de transformação da sociedade. E percebendo essa educação como redenção, a gente vai perceber que é justamente isso, perceber aquilo que já não está bom e sair daquele espaço que não gerava aprendizado, ao qual não estava tão essencial, e começar a se reacender, começar a melhorar, né? E essa educação reprodutora, que a gente sabe que muitas vezes é muito falha, mas que para as crianças elas podem também contribuir e melhorar. E acima de tudo, essa educação como um meio de transformação social, como nós falávamos no conceito de filosofia da educação. O nosso espaço escolar, as nossas crianças, os nossos adolescentes, adultos e jovens precisam desse profissional que tem essa filosofia na educação como esse espaço de transformação da sociedade todos os dias. As funções do processo educacional. A educação constitui um processo de transmissão cultural no sentido amplo do termo, valores, normas, atitudes, experiências, imagens, representações, cuja sua principal função é a reprodução do sistema social. Então, com essa função do processo educacional, é necessário fazer essa retomada que foi se perdendo ao longo do tempo. Retomada de quê, professora? Anote no seu caderninho para mais uma atividade. Essa retomada de perceber que as crianças precisam ter valores, elas precisam voltar a ter normas, elas precisam a conviver com atitudes boas, elas precisam voltar a experimentar, a observar imagens e perceber que elas podem formular novos conhecimentos a partir daquela imagem e representações. Então, a nossa educação, ela precisa, mais uma vez, retomar a essa filosofia de vida, a esses valores, dar valor de fato àquilo que vai crescer e transformar o sujeito ativo que nós queremos que as nossas crianças sejam. E as funções da educação se perpetua e reforça essa homogeneidade, essa mistura, fixando desde cedo na alma da criança as semelhanças essenciais que a vida coletiva supõe. Já dizia para nós Émile Durkheim, né? Esse estudioso que nos diz isso, que a gente precisa fixar nas crianças, a gente precisa colocar isso como meta para a vida das crianças, essas semelhanças essenciais que a vida coletiva, o aprendizado coletivo nos propõe como melhoria e qualidade na nossa educação. A escola e a reprodução social. A sociedade política agrupa o aparelho de Estado, entendido este em seu sentido restrito, realizando o conjunto das atividades da superestrutura que dão conta à função da dominação. Então, essa reprodução social, ela seria
aquilo que está fora da escola, a escola começaria a abraçar e assim dar um novo sentido para a educação, para que as crianças ou os adolescentes, jovens e adultos, ao saírem daquele espaço da escola, não tivesse aquele choque de realidade. Mas por quê? Porque ela já estaria vendo e revendo, se misturando, reproduzindo aquilo que já estava lá fora, dentro do espaço escolar. E a concepção de mundo. Nós pedagogos precisamos ter essa concepção de mundo, precisamos ter essa visão de mundo para que quando as nossas crianças chegarem nos espaços escolares, com a sua visão de mundo, com o seu senso crítico, a gente possa transformar aquele senso crítico e comum das crianças em objeto científico e assim proporcionar para elas um ambiente de total aprendizado. Daí provém seus diferentes graus de qualitativos: filosofia, religião, sentido comum, folclore. Como direção ideológica da sociedade, ela se articula em 3 níveis essenciais: a ideologia propriamente dita, a estrutura ideológica, isto é, as organizações que a criam e a difundem, e o material ideológico, isto é, os instrumentos técnicos de difusão da ideologia, sistema escolar, mais média e bibliotecas. Então, essa concepção de mundo, tratando aqui a grosso modo, seria justamente isso: perceber o eu e o outro, o que o outro traz de experiência do senso comum para dentro do espaço escolar e assim desmistificar e transformar aquela visão de mundo numa visão filosófica e científica com profundo aprendizado de valores éticos para a transformação desse sujeito que está nesta sociedade. O êxito ou fracasso das crianças na escola se explica pela distância de sua cultura ou língua em relação à cultura e à língua escolares. Precisamos compreender o espaço que as crianças convivem lá fora, para que assim, quando elas entrarem nesse espaço escolar, nessas 4 paredes, a gente possa ajudá-las a compreender e se autotransformarem todos os dias. Fundamentos da filosofia da educação, elucidações conceituais. A filosofia, conceituando mais uma vez, é esse estudo relacionado à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais, a estéticos, já tratamos disso em um outro momento, falando da verdade, falando do belo, né? E a mente da linguagem. Seus métodos estão caracterizados pela argumentação. Então, o método essencial da filosofia e que ela propõe para a educação é essa educação argumentativa, onde o sujeito ele é ativo e não passivo. Não importa a idade, não importa a classe social, aquele sujeito ele precisa todos os dias ser esse ser pensante, que se articula com o outro, que tem os seus pensamentos próprios, a partir daquele senso comum a ser transformado. E a educação no século XXI, a gente vai perceber esse contexto na educação do século XXI e as suas desigualdades sociais. O objetivo é a transformação social, onde nós, educadores, provocaremos no educando, nas crianças, nos jovens, nos adultos, nos adolescentes, a busca pela descoberta, pela pesquisa, por solucionar problemas, mas essa realidade ainda está longe do alcance de alguns alunos. Precisamos sair do tradicionalismo, precisamos fazer com que as nossas escolas, o espaço escolar seja esse espaço de busca pela descoberta. E essa busca pela descoberta, ela só vem a partir do momento em que nós, educadores, ajudarmos as nossas crianças, os nossos alunos, a saírem da passividade e irem para, assim, a produção, irem, assim, para essa descoberta total, né?
Pierre Bourdieu vem mostrar a realidade da educação no Brasil com a sua teoria, né? Ele destaca a desigualdade na educação cada vez mais forte, cada vez mais se destacando, devido a vários motivos, diz ele, né? E um deles é realmente sendo o papel da escola de não transformar e sim reproduzir, reforçando assim as desigualdades sociais. Então, a gente precisa ter esse espaço que seja de transformar e não somente de reproduzir, pela teoria de Pierre Bourdieu. A educação pelos olhos de Bourdieu, ele diz que é sem incentivo por parte do governo e que as escolas, elas enfrentam a realidade de cada aluno na comunidade onde está localizada, né? E trazendo assim essa postura de habilidades que o aluno traz da vida sejam reproduzidos na aula, ao invés da escola começar do zero e superar as deficiências de conhecimento de cada aluno. Então, era justamente dessa temática que nós trazemos e que você deve anotar aí no seu caderninho de estudo. Fazer com que as nossas crianças, elas vejam e observem a realidade que elas já têm e transformar dentro do espaço escolar. Ela precisa sair do espaço escolar transformada para que ela consiga também transformar o espaço ao qual ela está inserida fora do espaço escolar. As salas de aula, pelos olhos de Bourdieu, né, ele imagina e que ainda é uma realidade que as salas de aula são superlotadas. Poucos professores com muitas disciplinas, sem tempo ou condição de investirem melhor em suas atuações em salas de aula. E isso ainda permanece acontecendo em nosso meio, né? E isso continua acontecendo no espaço escolar. E qual é a nossa função? Um espaço de transformação. Quando eu me transformo, eu consigo transformar o outro e o espaço ao qual nós estamos inseridos, por mais que seja com muitas pessoas dentro desse espaço, a gente consegue ir se transformando todos os dias, né? E o pessimismo, né, de Bourdieu tem fundamentos concretos, que a competição escolar tornou âmbito incontornável e sem perspectiva de superação por motivos culturais e governamentais. Então, a gente percebe que são muitos, né, onde o sistema, entre aspas, tem emperrado essa evolução de uma boa educação que transforma dentro dos espaços escolares. E por aqui nós finalizamos a nossa aula, percebendo o quanto é importante no espaço escolar a gente ter em mente os conceitos e as funções dessa filosofia da educação, para que assim consigamos ter êxito nessa educação que transforma a mim, transforma você e transforma o outro dentro dos espaços escolares.